Livro de Efésios, capítulo de número 6. Nessa noite o Senhor vai nos ensinar a luz da palavra sobre uma guerra espiritual. Amém? Efésios capítulo 6, verso de número 10 em diante. Quem achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 10 até o 18. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Em outra tradução vai dizer: permaneceis firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, povo de Deus? Diga graças a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Tome seus assentos, queridos, em nome de Jesus. O tema dessa ministração ainda é continuidade das outras, só o tema muda um pouquinho. Quero falar nessa noite sobre um cristão que persevera diante dos ataques sutis do inimigo. Um cristão que persevera diante dos ataques sutis do inimigo. Amém? Eu quero ler um texto aqui, você pode anotar, não precisa abrir porque não vai dar tempo para você ler, mas acompanhe, você faça a sua anotação. Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 a 10 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, não é só eu e você que sofremos, amém, povo de Deus? Tem muita gente aí passando por luta. E o texto continua dizendo: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, povo de Deus? O mesmo Deus de toda graça, em Cristo, depois de você ter passado por essas lutas, é o mesmo que daqui a pouquinho, é o que o texto está dizendo, Ele mesmo vai te aperfeiçoar, vai te firmar, vai te fortificar e vai te fundamentar. Olha que palavra poderosa. Diga comigo nessa noite: esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus forte, é um Deus que fortalece, é um Deus que fundamenta. Diga: esse é o meu Deus. Amém, povo de Deus?
Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde o cristão, ele está sendo assediado dia após dia por ataques malignos. Ataque maligno. Escuta, o maior perigo para a igreja, para o cristão, nem sempre, irmãos, são os ataques evidentes de Satanás. Nem sempre são os ataques evidentes do inimigo. Eu já venho falando isso há algumas mensagens. Nem sempre o inimigo vai se apresentar diante de você e vai descortinar, vai escancarar que ele está te atacando. Nem sempre ele vai fazer isso, porque o inimigo é estrategista. Satanás, ele usa uma estratégia para poder derrubar um crente, para poder fazer um cristão desviar, para fazer um cristão esmorecer na fé, para fazer um cristão desanimar na caminhada com Cristo. O diabo, Satanás, ele não vem e se apresenta dizendo assim, ó, eu estou pronto para te arrebentar. O texto que nós lemos no livro de Tiago 4:7 diz: sujeitai, portanto, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir, mas ao mesmo tempo com vigilância, irmão, com vigilância, porque a palavra do Senhor nos mostra de que o diabo, Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando uma oportunidade, uma brecha, para entrar e devorar, e arrebentar com você, arrebentar com a sua vida espiritual, arrebentar com a sua família, arrebentar com os seus filhos, destruir, porque foi para isso que Satanás veio. O diabo, nosso adversário, a Bíblia diz, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o ladrão representado na palavra do Senhor. Ele é o destruidor e ele não tem outro propósito a não ser destruir, irmão. Mas a palavra do Senhor nos fala para que nós, como igreja, como cristãos, estarmos atentos aos ataques de Satanás. Mas os ataques do inimigo nem sempre vai ser ferozmente. Na maioria das vezes vai ser sutil. Vai ser de forma, ó, pianinho. Às vezes você não está nem percebendo, mas o inimigo está ali, ó, está agindo. O inimigo está armando. O inimigo está criando uma situação. O inimigo trabalha de forma estratégica para enfraquecer a fé, esfriar o amor por Deus e afastar o cristão da presença do Senhor. Todo ataque maligno, ele perde a sua força diante do poder e da autoridade de Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Todo ataque do inimigo perde o poder diante do nome de Jesus. Mas o inimigo, ele é estrategista. Ele vai trabalhar, ele vai criar os meios. O inimigo, ele vai criar os meios para poder roubar você da presença do Senhor, para esmorecer sua fé, para te desanimar. Por isso que a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo número 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Diga comigo nessa noite, eu preciso me revestir das armaduras de Deus. Irmãos, o cristão, quando não se reveste das armaduras de Deus, ele pode se tornar uma presa fácil. Ele fica vulnerável. Talvez hoje você não está percebendo o ataque. Talvez você vai ficar um mês sem perceber o ataque. Talvez você vai ficar até um ano sem perceber do ataque, porque o inimigo vai fazer você pensar que você não está sob ataque. O inimigo vai fazer você pensar que está tudo bem. Eu estou tudo bem, faltei 3 cultos, faltei um mês, nada aconteceu, está tudo certo comigo, não aconteceu nenhuma tragédia, a minha vida financeira está igual ao voando, está tudo voando, está tudo mil maravilhas. Aí você vai começar a pensar que não tem problema deixar de congregar. Daqui a pouco você vai começar a pensar que não tem problema viver com infidelidade diante de Deus. Daqui a pouco você vai começar a pensar de que nem é tão ruim assim eu parar de orar, nem é tão ruim assim eu deixar de ler a Bíblia, porque está tudo certo na minha vida. Mas hoje eu quero ser instrumento de Deus para dizer para você, abre o seu olho hoje, porque Satanás está abrindo e está armando contra a sua vida. Lembra de Pedro? Satanás chegou, o diabo falou para Jesus, dizendo, escuta, eu quero cirandar com ele, eu vou cirandar com a vida dele. O diabo nunca vai dizer para você o que ele quer fazer com você. Satanás não tem a estratégia dele, não faz parte da estratégia dele
te mostrar o projeto que ele tem para a sua vida. Não faz parte. Ele trabalha no oculto, ele trabalha no secreto, ele vai fazendo as coisas parecerem estar boas para você, até que depois aparece qual que é a real intenção. O inimigo estava armando contra a vida de Pedro. Jesus então se apresenta a Pedro, dizendo assim: ó Pedro, Satanás se apresentou dizendo que quer cirandar com você, mas eu me levantei para interceder por você. Sabe por que Jesus disse isso para Pedro, irmão? Porque Jesus sabia que se ele não intercedesse por Pedro, Pedro ia cair. Porque Pedro estava frágil, estava vulnerável. Pedro não estava percebendo que estava sob ataque. Quantas pessoas, elas estão vivendo a sua vida cristã de uma maneira irresponsável. Elas estão vivendo a sua vida cristã de uma maneira sem ter a percepção de que o leão, o inimigo está ao derredor, esperando uma brechinha, esperando uma oportunidade. Às vezes você já deu a brecha, aí você pensa assim: ah, mas não aconteceu nada. Ah, você já deu a brecha, você sabe que você deu a brecha. Ah, mas não aconteceu nada até agora. Não, eu acho que está certo, eu acho que está tudo bem. Eu quero ser uma voz profética para você aqui hoje e dizer para você: se posiciona em nome de Jesus, não dê mais brecha, porque Satanás é o nosso adversário, ele está buscando essa brecha. Paulo, quando ele fala sobre ataque, ele não fala apenas sobre ataque violento de Satanás, mas ele fala sobre as ciladas, sobre as armadilhas, sobre as estratégias, sobre os enganos que cuidadosamente são preparados pelo inimigo para te derrubar quando você menos percebe. Escuta, Satanás sabe trabalhar. Às vezes parece uma promoção, mas às vezes é uma cilada. Às vezes parece um namoro, mas é uma cilada. Às vezes parece uma oportunidade, mas é uma cilada. Às vezes parece uma viagem que apareceu do nada, mas é uma cilada. Às vezes parece que é uma bênção, mas quando nós não estamos atentos, é uma cilada. O inimigo está armando, o inimigo está preparando algo, e às vezes nós não estamos percebendo. Às vezes é um presente, às vezes é um presente. Quantos aqui gostam de ganhar presente? Essa mensagem, irmãos, o Espírito Santo já tinha falado comigo, hoje testificou. Eu estava conversando com uma pessoa dizendo que havia ganho um presente, e percebeu que o presente era uma porta que o inimigo estava agindo na sua casa. Quantos presentes você ganha e você não percebe? Você não sabe de onde veio, você não sabe quem que te entregou, você não sabe que tipo de coisa que foi feito nisso, e às vezes está lá na sua casa, às vezes está lá no seu quarto, às vezes está lá na sua sala, às vezes está lá na sua cozinha, às vezes está lá no seu banheiro, está lá, e aquilo lá é uma oferenda, aquilo lá é uma porta de entrada de demônios, aquilo lá é uma situação que Satanás tem entrado na sua casa, e você não percebeu. Por quê? Porque você recebeu um presente, não orou, não teve o discernimento espiritual. Todos nós somos suscetíveis a isso, em algum momento. Todos nós somos suscetíveis, às vezes nós não percebemos. Você ganha presentes, você ganha, irmãos, quantas vezes nós estamos vivendo a vida cristã de uma maneira tão despercebida, tão despercebida. Nós fomos trocar o Isaac um dia, e aí quando eu olhei na roupinha dele, tinha vários símbolos da nova era, símbolos satânicos na roupinha que ele havia ganho, vários símbolos oferecidos a demônios. Falei para a Priscila: isso aqui não. Ah, mas é um presente, e eu vou fazer o quê? Porque é um presente, eu vou deixar ficar na minha casa? Eu vou deixar atrair maldição? Olha para a pessoa do seu lado: temos que estar atento. Temos que estar atento, irmão. O que está entrando na sua casa? Tem casamento sendo destruído, tem vida de filhos sendo destruído, filhos ficando perturbados por causa de coisas que estão entrando na nossa casa e nós não estamos vendo, não estamos percebendo. Quantos filhos ficam noite no celular e os pais não fiscalizam, não vê o que os filhos estão vendo coisas, assistindo coisas, e entrando na sua casa demônios, maldições, através das telas dos celulares, telas do computador. Quantos demônios, quantas maldições que você muitas vezes não está vendo.
Seus filhos estão ficando perturbados, sua casa está ficando perturbada, mas você não está sabendo de onde que está entrando, você não está percebendo. Às vezes você está tão ali, assim, fora, desconcentrado, que você não está sendo espiritual para ver qual que é a porta de maldição que está entrando na sua casa. A palavra do Senhor diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Resistir da armadura, irmão, é se posicionar. O inimigo, ele prefere a sutileza do que o confronto direto. O inimigo prefere a sutileza. Ele não vai chegar para você e falar: o pau está quebrando. Não, ele não vai. Ele vai, portinha abriu um pouquinho, ele não quer o confronto. Satanás, ele trabalha na escuridão, ele não trabalha na luz. O diabo, ele trabalha naquilo que parece. Ele não quer ser descoberto, ele não quer ser visto. Por isso, irmão, que nós não podemos bobear, nós não podemos dar essa brecha. Gênesis 3:1 diz: ora, a serpente era o mais astuto dos animais. A serpente lá no Éden não parecia ser tão ruim, ser tão agressiva, parecia ser algo sutil, parecia ser algo tão legal, mas na verdade o propósito era matar, era destruir. Eva não teve a percepção que a serpente tinha um propósito de fazê-la pecar contra Deus. Será que você está tendo a percepção correta das amizades que você tem, das companhias com quem você anda, com quem você compartilha o seu coração? Será que você está tendo a percepção correta de como você está caminhando a sua vida cristã, a sua família, aonde você está se relacionando com seus amigos sociais? Porque muitas pessoas estão tão desatentas, mas o inimigo está armando, a cilada está feita. O inimigo quer ver só o regaço. Mas hoje o Senhor está nos trazendo luz. Amém, povo de Deus? Hoje essa palavra é para trazer luz. Luz para o nosso coração, luz para os nossos olhos, lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Nós, quando andamos em Cristo, não ficaremos escuro, não ficaremos em trevas, porque o Senhor é luz. A palavra do Senhor, ela ilumina os nossos passos. Você não vai andar no engano, meu irmão. Você pode até se esquecer por algum momento, mas a palavra sempre vai se revelar. Deus sempre vai te trazer para a luz. Satanás, ele não começou oferecendo a rebelião explícita lá no Éden. Ele começou com uma dúvida. Cuidado com as dúvidas. Olha para a pessoa do seu lado, diga assim: cuidado com as dúvidas. Cuidado com a dúvida, meu irmão. Cuidado com a dúvida, minha irmã. Tem pessoas que têm dúvidas coerentes. Agora tem pessoas que já têm dúvida com maldade, com rebelião no coração. Qual que é a dúvida coerente? Eu não entendi algo da palavra do Senhor, eu gostaria de entender. A hora que o pastor falou, eu não entendi direito. A hora que o irmão na célula falou, eu não consegui compreender. Eu gostaria de saber melhor sobre isso. Isso é uma dúvida coerente. Agora, uma dúvida com rebelião: eu não concordo, eu não acho que é assim, eu acho que não é isso que Deus falou, mas é a sua opinião. Mas a palavra do Senhor é uma só, ela sobressai a nossa opinião. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é única. Não tem como a palavra do Senhor ela ter variedades. Não, a palavra do Senhor, ela é objetiva, ela apraz o propósito para o qual ela foi enviada. Essa é a palavra de Deus. Não tem meias verdades com a palavra de Deus. Então a dúvida, irmão, ela pode ser um campo aberto para Satanás entrar na vida de alguém. Se você tem dúvida acerca de alguma coisa, corre na sã doutrina da palavra do Senhor, corre para as Escrituras. Busque, ore ao Senhor, fala: Senhor, eu quero entender, eu quero ler a tua palavra, eu quero compreender, eu não quero viver na dúvida. Porque se você ficar na dúvida, Satanás vai tentar você até ele entrar através dessa porta da dúvida. Quem está entendendo? Não fique com dúvida. Ore, peça ao Espírito Santo, procure sua liderança, procure seu pastor, procure seu discipulador, mas não fique na dúvida, porque a dúvida é a porta aberta para Satanás, é a porta aberta para demônios.
Foi assim que aconteceu com Eva. O diabo começou a plantar dúvida no coração dela, e ela começou: Adão, será que é verdade? Será que Deus... eu estou achando que Deus está escondendo alguma coisa de nós, Adão. Não pode nós ser bobo desse jeito. Olha a serpente vindo na cabeça da Eva, agora plantou a dúvida, agora a Eva vem no Adão. E ela começa a falar. Irmãos, nós precisamos estar atentos. É sutil. Satanás, ele não escancara qual que é o propósito dele. É sutil, é devagarzinho. Ele vai semeando, ele vai tentando. Foi assim lá no Éden. Foi assim que Deus disse. Ele não continua agindo da mesma forma? Se lá no Éden ele agiu dessa maneira, irmãos, hoje ele age da mesma maneira. Ele planta uma dúvida em você acerca da obra, planta uma dúvida em você acerca da igreja, planta uma dúvida em você acerca da comunhão no corpo de Cristo, planta uma dúvida em você acerca da fé, planta uma dúvida em você acerca do evangelho, planta uma dúvida em você acerca da fidelidade. Vai plantando dúvida, vai plantando dúvida, vai plantando dúvida, e você não busca a palavra, você não ora, não jejua, não busca o Espírito Santo para sanar a dúvida, você só vai se alimentando da dúvida. Alimentando a dúvida, alimentando a dúvida, alimentando a dúvida, até que isso vira uma porta, enfraquece na vida espiritual, começa a viver uma vida de murmuração, começa agora a abrir porta para demônio, e aí agora o espírito começa a entrar no coração, vai ficando descontente, vai se afastando, daqui a pouco está afastado, está desviado do evangelho. Qual que foi a porta? Dúvida. O demônio não apareceu e falou: eu sou o capitão. Não. Ele plantou uma dúvida, e a dúvida virou uma porta. Escute, ele continua agindo da mesma forma, uma pequena concessão ao pecado. O que é isso, pastor? Não, eu vou participar dessa reunião aqui. É o povo ímpio, não tem nada não, não vai dar nada não. Ei, é uma pequena concessão, é uma coisinha que parece inofensiva. Ah não, é só uma festinha de Halloween, dá nada não, é só criança, não tem problema se vestir de demônio não, não tem problema a festa ser para demônio, não tem problema ser oferecido para espírito maligno. Eu nem acredito nisso. Olha a porta. É só uma festa junina de São João, oferecida para o santo, consagrada às comunidades, é só uma festinha, não tem nada. Ei, cuidado com as concessões, cuidado com as concessões. Parece inofensivo, parece que não tem problema, parece que está tudo certo, mas são essas concessões inofensivas que podem se tornar uma porta, e os demônios vão entrando e vão destruindo. Nós precisamos estar atentos. Satanás, ele continua com o mesmo projeto de enganar. A oração negligenciada, a gente percebe muitas das vezes que abriu uma concessão, abriu a porta, mas nós negligenciamos a oração. Não vou orar não. Daqui a pouco passa. Não vou orar não vou quebrar isso aqui não vou fazer. Acho que isso aqui o pastor está exagerando. Já viu, irmão? Não, o pastor está exagerando com isso aqui. Escuta, eu não preciso dizer para você o que é fato espiritual só para te causar medo. Não preciso disso. Porque se a palavra não te convencer, não vai ser minhas palavras que vai te convencer. Você não precisa ter que passar por uma situação para você ter que ver Satanás agindo na sua casa, na sua família, nos seus filhos, para você poder acreditar em alguma coisa que é espiritual. Nós precisamos entender que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico. Às vezes não é porque você não está vendo, às vezes não é porque você não está sentindo, que não esteja acontecendo. Nós precisamos ter um entendimento. A palavra do Senhor, ela nos orienta, irmãos. Quando você ter a percepção de alguma coisa, Deus nos deu autoridade para orar. Não negligencie o poder de uma oração. Não negligencie. Você percebeu alguma coisa errada? Ore. Clame pelo nome de Jesus, quebra no nome de Jesus. Quem está aqui comigo nessa noite? Não dá nada não, daqui a pouco passa. Uma comunhão abandonada pode se tornar uma porta. Não gostei daquele irmão, aquele irmão lá fez tal coisa. Uma
comunhão abandonada pode se tornar uma porta. Olha a brecha aqui, ó. Satanás não precisa criar uma briga. Satanás não precisa fazer um UFC. Lembra, os artistas estão fazendo agora uma divulgação, né? Eles começam a se provocar nas redes sociais. E aí um começa a provocar o outro, provocar, e daqui a pouco um desafia o outro. Numa luta de boxe. E aí a rede social fica tomada daqueles artistas que são famosos, um desafiando o outro, mas na verdade eles todos estão programando para ganhar dinheiro nas custas dos outros que vão ficar olhando eles brigar. Aí tem um monte de bobão que fica até 1h da manhã para ver a briga dos caras que estão ganhando milhões, e ele lá bobão dando audiência. Satanás, ele não precisa armar um ringue, ele só precisa colocar uma faísca de desavença. É a porta. Satanás não precisa colocar 2 pessoas dentro de um ringue. Satanás não precisa criar coisa grande. Ele só joga a faísca. Ele só joga a faísca, só joga a seta. E aí quem recebe a seta abre a porta. Os demônios começam a ter acesso. Uma comunhão abandonada pode se tornar uma porta. Uma mágoa alimentada pode se tornar uma porta. Um orgulho disfarçado de razão. Não, eu tenho razão, eu perdi perdão, já não peço. Eu que sou o certo da história, a pessoa que tem que vir. Um orgulho disfarçado de razão é uma porta. Não, eu não vou pedir perdão para o meu marido, não vou pedir perdão para minha esposa, não, eu estou certo. Não vou reconhecer, não. Um esfriamento espiritual quase imperceptível. Não estou frio espiritualmente, não, só deu um desânimozinho, faltei uns 30 cultos. É só um desânimozinho, não dá nada não, daqui a pouco eu vou para a igreja, está tudo certo. É um esfriamentozinho que passa, é só eu ligar o pastor faz uma oração forte, que está tudo resolvido. Escute isso, poucas pessoas caem de uma vez. Muitos se afastam de Deus por pequenas concessões repetidas. É aquilo que você fez que pareceu que não deu nada. Daqui a pouco você faz de novo. Aí parece que não deu nada. Daqui a pouco você faz de novo. A porta está aberta. É preciso discernimento espiritual para identificar quando estamos sob ataque, embora pareça inofensivo. Sabe aquela confusão que acontece lá na sua casa do nada? Às vezes você acha que esse guri que não entende nada que a gente fala, essa menina que está rebelde, essa mulher, eu falo A, ela entende Z, esse marido que está... Às vezes você não percebe, mas a sua casa está sob ataque espiritual, seu casamento está sob ataque espiritual, sua família está sob ataque espiritual. Sabe aquela casa que vira e mexe tem alguém doente? Vira e mexe, doença está lá. Vira e mexe, uma enfermidade está lá. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo onde vírus, onde enfermidade. Eu também não estou dizendo que toda enfermidade é ataque. Mas às vezes tem enfermidades que vêm, que é ataque maligno, que são demônios. Tem certos tipos de enfermidades que a casa está sob ataque, que a família está sob ataque. Nós precisamos identificar as armas ocultas de Satanás. Precisamos identificar as armas ocultas. Uma arma oculta que muitas das vezes nós não damos atenção é o desânimo. Quando a pessoa ela começa a desanimar das coisas que ela nunca deveria desanimar. Desanimar de ler a Bíblia, desanimar de cultuar, desanimar de orar, desanimar de congregar. Se a pessoa começou a entrar em desânimo nessas coisas, você dificilmente vai perceber se você estiver envolvido nisso. Por quê? Porque você vai achar que está tudo normal, mas na verdade você está sob ataque. Elias, depois de uma grande vitória, lá em 1 Reis 19, ele entrou em desânimo, ao ponto de que o medo fez ele desanimar-se ao ponto de pensar em morrer. Você já viu pessoa falar, nossa, essa vida está tão ruim. Uma vez eu lembro de um crente, conversando com ele, disse assim, Jesus podia voltar, né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu falei, Jesus vai voltar só para você então.
Tem gente que está ansiando pela volta de Jesus, não é porque ele quer o céu, não é porque ele quer Jesus, é porque ele está desiludido da vida aqui na terra. A desilusão aqui na terra não pode ser uma motivação para você receber o céu. Você tem que estar motivado pelo céu, porque você tem que estar com o coração cheio de Cristo aqui na terra. Deus, ele só tem o prazer na vida das pessoas que elas estão com a vida cheia de Cristo, desejando ardentemente levar o evangelho, desejando o céu porque elas querem Cristo, não porque estão desiludidas. Quando nós estamos desiludidos, estamos desanimados, estamos sob ataque do inimigo, nós precisamos de conserto. Elias estava lá, com medo, na caverna, por causa de um ataque, mas o Senhor cuidou dele, enviou o anjo para cuidar dele, e depois Deus disse, acorda, levanta, sai daí, vamos. Chegou a hora de você voltar a servir, chegou a hora de você voltar a profetizar, chegou a hora de você, já acabou o seu tempo de caverna. Às vezes Deus até tolera algumas pessoas passar por um tempo, desanimou, não, beleza, desanimou, está sob ataque, mas Deus está cuidando, mas chega a hora que Deus começa, acorda, levanta, está na hora, e às vezes a pessoa acostumou com o desânimo, fica lá, prostrado, não quer mais, e Deus está despertando, Deus está chamando. Outra arma oculta do inimigo, a distração. Muitas pessoas vivem distraídas. Marta estava ocupada mais em servir, mas Maria escolheu a melhor parte. Tem gente que está tão envolvida nos ministérios, tão envolvido em servir, que às vezes está até distraído. Qual que é o ministério que você serve? Às vezes está tão empolgado no ministério. Eita glória, agora o pastor, agora eu achei o ministério, pastor, glória, aleluia e tal. Você está tão empolgado no ministério e esquece que é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, é o nome de Jesus que tem que ser glorificado. Não adianta querer servir sem ter a presença. A presença de Deus é mais importante, amém, povo de Deus? A presença de Deus é mais importante. Então cuidado com a distração. Outra arma, divisão. Satanás sabe que uma igreja dividida perde força. O diabo de tempos em tempos ele vai provocar alguém, para que alguém semeie contenda, para gerar divisão. Essa é a armadilha de Satanás. Ele sempre vai tentar seduzir o coração de alguém. É uma insatisfação, é uma reclamação, para gerar contenda e gerar divisão. E a pessoa que está sendo usada, ela nunca imagina que ela está sob ataque de Satanás. Ela nunca imagina que ela está sob influência do inimigo. Ela sempre disfarça isso de opinião. Ela sempre disfarça isso de um pensamento. Então a divisão, ela nasce através de uma insatisfação e através de uma dúvida. Por isso que é importante que quando você tem dúvida, sane a sua dúvida com a palavra de Deus e através do discipulado. Quem está aqui comigo? Olha para a pessoa do seu lado, bem pedagógico, diga: se você tem dúvida, sana a sua dúvida na palavra de Deus e através do discipulado. Não deixa Satanás ficar burburinhando na sua mente, não. Não deixa Satanás ficar burburinhando no seu ouvido, não. Você tem dúvida? Você pode ter dúvida, não tem problema nenhum. É normal. Às vezes você não entender, às vezes eu não entender, temos um pensamento diferente, mas não deixa o inimigo ficar fazendo disso se tornar algo na nossa vida. A acusação é uma armadilha também. Apocalipse 12:10 chama Satanás de acusador. Sabe aquela pessoa que vive acusando o fulano, o ciclano, o beltrano? Você está sob ataque. Está sob ataque do inimigo. O inimigo está usando você, usando a sua boca. Quem é o acusador? É o diabo. E se eu for uma pessoa que começar a acusar outra, começar a mostrar o erro das outras, eu estou sob domínio de Satanás. Eu, como pastor, não tenho autoridade para apontar o dedo para ninguém e dizer: você é pecador, você é pecadora, você vai para o inferno, você está fazendo isso. Eu não tenho. Deus, o próprio Deus, não faz isso. Por que que alguém iria fazer?
Porque a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz do Calvário para perdoar o pecado e a iniquidade de todo aquele que crê, todo aquele que se arrepender. O sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar de todo pecado, nos purificar de toda iniquidade. Então, irmão, nós não temos autoridade para poder fazer acusações. Aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre ele. Ah, pastor, então significa que se alguém estiver no pecado eu tenho que concordar com ele? Não foi isso que eu disse. Eu disse que eu não posso acusar. É diferente. Quando a pessoa está no pecado e eu sou irmão, o que eu tenho que fazer à luz da Bíblia? A palavra do Senhor diz: se vê o teu irmão no erro, vai, conversa com ele, mostra o erro para ele. Fala: irmão, estou aqui do teu lado, vamos vencer esse erro aqui, em nome de Jesus. A Bíblia diz que se você falar com o teu irmão e o teu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Você não acusou, você conversou com ele, você mostrou o erro para ele, você se colocou do lado dele para ajudar ele, para ajudar ela. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, qual é o papel do acusador? Está vendo lá, ó? Eia lá, ó. Eu sabia que aquilo lá ia acontecer. Ó, está vendo aquele lá faz isso. E ainda acho que ainda faz mais isso. Quando nós fazemos o papel do diabo na acusação, Satanás está usando a nossa boca para isso. O engano também é uma arma nociva. 2 Coríntios 11:14 diz que ele pode se apresentar até como anjo de luz. Paulo, quando vai ensinar os irmãos, ele diz assim: ó, se um anjo aparecer para vocês e começar a profetizar, não ouve esse anjo, porque é um espírito de engano. Então, se Satanás, ele pode se transformar até em um anjo de luz para gerar engano, você acha que ele não pode usar uma pessoa? Você acha que ele não pode usar a boca de alguém? Você acha que ele não pode convencer alguém a acreditar que ele está certo e que a Bíblia está errada? Então para pensar, meu irmão. O engano, ele é real. Sabe aquela pessoa que vive no engano? Ela está errada, mas ela briga pelo pensamento dela. Ela está errada, ela sabe que está errada, mas ela não quer dar o braço a torcer, e ela briga, e ela fala, e vai, e fica se justificando, É um engano que vai fazendo com que essa pessoa queira de toda maneira ter razão e estar certa. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Eu já falei, às vezes você ganhou um presente, Deus não está nisso. Você precisa orar, você precisa saber se é da vontade de Deus. Às vezes você ganhou uma oportunidade, às vezes você ganhou algo que para todo mundo é bom, mas às vezes, se você está ali aliançado com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar para você: oh, isso aí não é para você. Não, mas todo mundo faz, por que eu não faço? Todo mundo tem, por que eu não tenho? Todo mundo compra, por que eu não compro? Todo mundo pode, por que eu não posso? Como já dizia os nossos sábios pais, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Nós precisamos entender isso. Deus revela as estratégias do inimigo para quem ora. Olha para o irmãozinho do lado de forma bem pedagógica, diga: Deus revela a estratégia do inimigo para quem ora. Agora, quem não ora vive no engano. 2 Coríntios 2,11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. A palavra do Senhor, através do apóstolo, está dizendo aos irmãos de Coríntios: para que Satanás não alcance vantagem entre nós, nós não ignoramos seus desígnios. Paulo está ensinando os irmãos acerca da vigilância e acerca da oração. Para que Satanás não alcance vantagem. O que é alcançar vantagem? É a pessoa estar na frente, é o inimigo estar na frente, é ele está ditando as regras. Eu pergunto para você: quem está ditando as regras na sua vida? Quem está ditando as regras na sua casa? Quem está ditando as regras no seu coração? O inimigo não pode ter vantagem sobre nós.
Porque se ele estiver tendo vantagem sobre nós, irmãos, nós estamos sendo guiados pelas setas, pelos argumentos malignos. O Espírito Santo ilumina o entendimento do cristão que ora, amém, povo de Deus? Quem vive na palavra e na oração percebe algo que está roubando a sua comunhão com Deus. Ele percebe, ele tem a percepção. O discernimento espiritual nasce da intimidade com Cristo. Quando você está orando, está lendo a Bíblia, o Espírito Santo fala: opa, não é para isso aí, não, aqui não é por aí. Ah não, mas eu quero, não é aí o caminho é aqui, ó. Porque você está orando, você está lendo a palavra, você está buscando, o Espírito Santo está falando. E quando o Espírito Santo fala, irmão, escuta, se você é inteligente, você faz o quê? Se o Espírito Santo fala e você ouve, você é inteligente, o que você faz? Obedece. Porque se você não obedece é por sua conta e risco. Sua conta e risco. Obedece, Deus falou, água parou. O crente espiritual, o crente que ora, que lê a palavra, ele ouve o Espírito. O poder de Deus tem poder para quebrar toda ação maligna, amém, povo de Deus? O poder de Deus tem poder para quebrar. Irmãos, o inimigo ele possui estratégia, mas Deus tem toda a autoridade. O inimigo tem estratégia, mas Deus tem todo o poder. O inimigo pode criar meios, mas Deus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. O poder está no nome de Jesus, amém, povo de Deus? Jesus venceu Satanás no deserto, Mateus 4. Jesus venceu Satanás na cruz, Colossenses 2,15, despojando os principados, potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. Na cruz Cristo desarmou o inferno, por isso toda autoridade pertence ao nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga comigo: toda autoridade pertence ao meu Deus. Diga: toda autoridade pertence ao meu Deus. Toda autoridade pertence ao meu Deus, aleluia! Satanás é estrategista, ele cria meios, ele cria ciladas, ele tenta derrubar, ele cria situações, mas o nosso Deus é mais poderoso. O nosso Deus é poderoso na guerra, o nosso Deus é poderoso na batalha, o nosso Deus já venceu, o Senhor já venceu na cruz, o Senhor venceu no deserto, e o nosso Deus está conosco nessa luta, nessa batalha. O Senhor está conosco e Deus vai nos dar a vitória, amém, povo de Deus? Satanás é estrategista, ele usa meios, mas Deus tem poder para quebrar as armas de Satanás. Deus tem poder para quebrar. Como que Deus quebra os ataques malignos? Pela palavra, pela pregação, pela exposição da palavra. Satanás ele trabalha no engano até a luz da palavra vir. Quando a palavra vem, a palavra do Senhor diz que ela é lâmpada para os nossos pés, a luz ilumina o nosso caminho. Você só vai andar nas trevas se você quiser, uma vez que você já recebeu a luz, uma vez que você já recebeu a palavra. É uma decisão, é uma escolha, é você que escolhe. Então como que Deus quebra os ataques malignos? Através da palavra. Jesus respondeu para Satanás no dia da tentação: está escrito. Sabe como que você vai vencer os ataques do maligno? Dizendo: está escrito. E porque Deus falou, eu creio. Deus falou, eu creio. Está escrito, Deus falou, eu recebo. A palavra desmonta as mentiras do inimigo. A palavra de Deus desmonta as mentiras do inimigo. Quantas vezes o diabo usa a boca de alguém para falar uma mentira? E aí quando Deus quer trazer revelação acerca dessa situação, quando a situação chega diante de um homem de Deus, a luz chega. E a luz não é o que o homem fala, a luz é o que a palavra fala. A palavra traz luz, a palavra traz a revelação, a palavra traz a clareza. Então nós precisamos entender isso. Jesus respondeu: está escrito. Quando nós dizemos está escrito, a luz vem. A luz também, ela resplandece como forma de quebrar os ataques malignos através da oração. Amém, povo de Deus? Irmãos, a oração é uma arma de guerra. Conversando com uma pessoa hoje, ela disse: pastor, quando eu percebi que estava sob ataque, eu e meu marido, nós começamos a orar.
E nós começamos a orar na nossa casa, e oramos e repreendemos os demônios, e tal, foi uma guerra, mas venceu, porque a oração no nome de Jesus tem poder. A oração no nome de Jesus tem poder para quebrar as muralhas, para poder desfazer as obras das trevas. O poder está no nome de Jesus, amém, povo de Deus? O poder está no nome de Jesus, não é na força do braço, não é no nome da própria pessoa, é no poder do nome de Jesus. Então, pela oração, as fortalezas caem quando o povo de Deus ora. A fortaleza cai. Você quer ver os problemas lá da sua casa começar a melhorar? Começa a orar, começa a jejuar, entra em guerra. Ah, pastor, eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Daqui a pouco o Espírito Santo te encoraja, daqui a pouco o Espírito Santo te dá ousadia, daqui a pouco você nem está percebendo, você está derramando óleo na porta, você está derramando óleo na cama, você está derramando óleo no banheiro, o marido chega, você joga o vidro de óleo nele, a mulher chega, você joga óleo, o animal chega, você joga óleo, porque você está cheio de Deus, você está orando, você está buscando, você está jejuando. Ah, o Espírito Santo, ele te enche de autoridade, meu irmão. Agora, se você ficar se vitimando, ai meu Deus do céu, o diabo quer me detonar, e você não faz nada, Satanás vai cirandar. Vai cirandar, igual ele queria fazer com Pedro. Deus está levantando gente que se posiciona. Deus está levantando gente que se posiciona, amém, povo de Deus? Deus está levantando homens e mulheres que se posicionam. Há fortalezas que caem quando o povo de Deus ora. O poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, eles o venceram. Cristo venceu pelo poder do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11. Nossa vitória não está na nossa capacidade, mas na obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. Existem pessoas, irmãos, que às vezes ela vai fazer uma oração de guerra e ela cobra o sangue de Jesus. Deixa eu dizer para você, o sangue de Jesus tem poder, mas não é o sangue de Jesus que expulsa demônios. O sangue de Jesus tem o poder para purificar do pecado, quando há arrependimento. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar da iniquidade do pecado. Mas quando você está em guerra, você precisa clamar pelo nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder para destruir as obras de Satanás. É o nome de Jesus que tem poder para quebrar fortalezas. É o nome de Jesus. É no nome de Jesus. Eu lembro uma vez que uma pessoa que nem era cristão, nem servia a Jesus, ela estava sob um ataque maligno, passando por um problema terrível, e me procurou uma vez e falou: pastor, como é que eu faço para me libertar? Eu falei: primeiro, você precisa reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Só tem uma maneira de você ser liberto, se você receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Jesus passa através do Espírito Santo a morar no teu coração. Mas e aí, como é que eu lido com isso? Todas as vezes que esse Espírito vir te perturbar, você clama pelo nome de Jesus. Você diz: no nome de Jesus eu te repreendo. Você diz: no nome de Jesus eu sou curado. No nome de Jesus eu declaro que eu estou livre dessa maldição. Tem pessoas que às vezes, irmãos, ela até entende que é através da oração, mas ela ora errado. Ela vai orar, aí ela começa a orar e ela pega o Salmo 91, ou pega o Salmo 100 e fica falando: é no nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Direi: o Senhor é o meu Deus, Ele é a minha rocha, é a minha fortaleza. Amém, Ele é. Mas o demônio só vai embora se você dizer: eu te repreendo no nome de Jesus, sai. É no nome de Jesus, meu irmão. E para você declarar isso, você tem que entrar em guerra. Você tem que se revestir das armas espirituais de Efésios 6. Você também não pode fazer isso de qualquer jeito. Você precisa orar e pedir para o Senhor: Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. Senhor, eu ponho a minha vida diante do Teu altar. E agora, Senhor, eu declaro: seja comigo neste momento. Senhor, eu vou entrar em guerra. Senhor, eu vou lutar pela minha casa. Eu vou lutar pela minha família. Eu vou lutar pelos meus filhos. Eu vou lutar, Senhor, pela Tua presença na minha vida. Senhor, me reveste com as autoridades espirituais, com as armas espirituais
Mas ei, nós não podemos fazer de qualquer jeito, mas também não temos que ter medo, porque as armas espirituais estão disponíveis para aqueles que querem receber a autoridade de Deus. Você tem escolha: você vai viver escondendo e vai viver sobre a seta do maligno, ou você vai se posicionar. Você decide. Você vai continuar vivendo sobre o ataque, ou você vai tomar uma posição diante de Deus? Porque a vitória para a sua luta está na palavra de Deus e está disponível para você. Eu quero te convidar a se colocar em pé neste momento, em nome de Jesus. A autoridade está pelo sangue de Jesus, mas a autoridade está no nome de Jesus. Filipenses 2, 9 a 11 diz: declara que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Até os demônios vão ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. A nossa vitória não está na nossa capacidade, mas está na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Aleluia. É no nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. Um cristão perseverante, ele permanece firme, irmão. Não é porque ele é bom ou porque ele é forte, é porque Deus o sustenta. Diga comigo nessa noite: é Deus que me sustenta. É Deus quem me sustenta. É Deus quem nos sustenta, meu irmão. Se fosse por nós mesmos, nós viveríamos no pecado dia após dia. Se fosse por nós mesmos, nós viveríamos no engano dia após dia. Mas sabe por que nós não nos afundamos mais? É porque Deus é bom. É porque Deus nos sustenta. É porque a graça do Senhor nos favorece. É porque de alguma forma Deus nos resgata. Uma palavra como essa hoje é uma palavra de Deus de resgate, para te resgatar, para te levantar, para te posicionar. É Deus te resgatando, é Deus resgatando a autoridade sobre a tua vida. A perseverança não é fruto apenas do esforço humano. Você tem que fazer a sua parte? Tem. Mas quando você faz a sua parte, Deus pega na tua mão e diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Não é na tua força, é na força do Senhor. Quando você se posiciona, Deus te fortalece. Deus te fortalece. 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda graça, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá e fundamentará. Irmão, você vai estar fundamentado, alicerçado, firme, porque o Senhor te fortalece. É o Senhor que te fortalece. Feche os seus olhos nesse momento. Eu não sei qual guerra você está travando. Tem muito crente travando muita guerra. Mas a palavra do Senhor para você hoje é: persevera. O cristão que persevera diante dos ataques sutis do inimigo, o Senhor te fortalece. O Senhor te fortalece, aleluia. Nós vivemos dias em que os ataques espirituais se tornam cada vez mais sutil e às vezes não percebemos. O inimigo está procurando enfraquecer o cristão, enfraquecer a igreja por meio do engano, da indiferença espiritual, por meio do desânimo, pequenas concessões. Porém, a nossa confiança não está na nossa força. A nossa confiança não está na nossa força, mas está em Cristo, que já venceu o diabo e todas as suas potestades na cruz do Calvário. A Bíblia não ensina que o cristão deve viver com medo do diabo, mas vigilante e dependente de Deus. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos portanto a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O poder que quebra toda obra maligna é o poder de Deus manifesto por meio de Cristo. Quem permanece revestido com as armaduras de Deus, firme na oração, eles